Fala galera, vamos lá para a resolução de mais uma questão do vestibular FUVEST, prova de 2012, questão de número 90. Questão basicamente para você interpretar esse gráfico que ele deu para a gente, pessoal. Olha só o que ele fala aí para nós. O gráfico abaixo representa a força F exercida pela musculatura eretora sobre a coluna vertebral ao se levantar um peso. Então, quando eu levanto um peso, eu vou ter uma força F sendo feita sobre a coluna vertebral. E essa força F vai ter uma relação com o ângulo θ, que é o ângulo entre a direção da coluna horizontal, a direção da coluna e a horizontal. Então, aqui a coluna está aqui, horizontal. Então, se o cara estiver em pé, o ângulo é 90 graus, tá? Se o cara for baixando, aí o ângulo tende a zero, tá? Então, presta atenção, o cara está em pé, o ângulo entre ele e a horizontal é 90, tá? Se o ângulo, o cara dobra as costas, ele tende a ter um ângulo aqui, ó, de 0 graus, beleza? Então, observa que ele fala assim, ao se levantar pesos com postura incorreta, essa força pode se tornar muito grande, causando dores lombares e problemas na coluna. Com base nas informações dadas e no gráfico acima, foram feitas as seguintes afirmações. Repara que ele dá uma informação aqui no texto que ele fala assim: ao se levantar pesos, né? Então, você pode ter, essa força pode se tornar muito grande. Então, quanto mais pesado, maior é a força sobre a coluna, tá bem? Quanto mais pesado, maior é a força sobre a coluna. Então, nós vamos partir de uma ideia de que a força que a coluna vai fazer é proporcional ao peso que está sendo levantado. Tá? Com base nas informações dadas no gráfico acima, aí ele fala 3 frases para a gente poder ver se as frases estão certas ou erradas. Bora lá ver como é que fica isso. Então, bora lá, pessoal. Ele disse que esse ângulo que ele colocou aqui, que vai um valor um pouquinho maior que zero até aproximadamente 70 graus, é o valor entre a direção da coluna e a horizontal. Então, quando eu estou aqui assim, quando a minha coluna está ereta, em relação à horizontal, esse ângulo está aqui embaixo, perto de 70 graus, né? Então, perto de 70 graus, a força feita pelos músculos sobre a coluna é pequena. De fato, quando eu estou em pé, tenho menos força feita sobre a coluna. Conforme esse cara vai curvando a coluna, a cabeça do cara está aqui. Conforme ele vai curvando a coluna, o ângulo vai diminuindo. Se o ângulo diminui, a força da musculatura sobre a coluna se torna cada vez maior. Então, vamos falar assim, ó, de acordo com o gráfico, quanto maior o valor do ângulo, menor será a força aplicada sobre a coluna. Então, se eu quero levantar um peso, né, eu quero levantar um peso, esforçando pouco a minha coluna, eu tenho que levantar esse peso com um ângulo grande, porque se o ângulo é grande, a força dos músculos sobre a coluna é pequena, beleza? Bom, na sequência, dessa forma, para menores valores de ângulo, maior poderá ser a força aplicada pelo halterofilista. Então, de fato, se eu tenho um ângulo pequeno, eu vou ter uma força, eu posso fazer uma força maior que a minha coluna não vai ficar tão sobrecarregada. E aí, se você pegar a primeira frase, ela vai contradizer isso. Quanto menor o valor do ângulo, maior o peso que se consegue levantar. Não, porque quanto menor o valor do ângulo, mais esforço é feito pela coluna, pelos músculos sobre a coluna. Então, automaticamente, a frase está errada. Para evitar problemas na coluna, um halterofilista deve procurar levantar pesos adotando a postura corporal cujo ângulo θ seja grande. Sim, que se o ângulo θ for grande, o esforço sobre a coluna será pequeno. Então, a alternativa está certa. E a frase 3, ela fala o seguinte: quanto maior o valor do ângulo, menor a tensão na musculatura eretora ao se levantar o peso. Sim, quando o ângulo é
grande, a força de tensão aqui sobre a coluna é pequena. Automaticamente, a frase 2, pessoal, e a frase 3 estão corretas. Alternativa letra E, alternativa certa. Beleza? Bons estudos para vocês e até a próxima questão. Tchau, tchau.